Oi, turma, tudo bem? Então, como vocês viram lá no museu, é muito importante a gente preservar a história de um lugar, de um povo, de uma cidade, até mesmo de uma família ou de nós mesmos. Então, como um exercício para a gente saber como a gente pode guardar e armazenar, a gente vai fazer uma caixinha de memórias. E para isso eu trouxe a minha caixinha de memórias, que eu faço já há alguns anos elas. Desde quando eu era criança eu comecei a guardar coisas que eram importantes para mim nela. Então, eu vou abrir ela e vou mostrando para vocês. Quando eu era bem pequena, eu fui numa creche, numa escolinha. E aí aqui eu tenho a caderneta de quando eu era bebê. Eu tava no berçário. Antigamente era assim. E aí tem todos os registros do que eu fazia, de bilhetes aqui. E também tem um broche da época que eu ia na escolinha, que foi num desfile cívico que a gente usou, antes de 2004. Aí aqui também tem uma flor, que foi da época da escolinha, e que eu encontrei e acabei guardando junto. Então, eu tenho também essa foto de quando eu era pequena, com os meus dindos. E esse álbumzinho de papel, ele também era da época quando eu era criança e veio com a história do livrinho do Mágico de Oz. Depois aqui eu tenho uma nota antiga, que eu ganhei da minha avó paterna, de parte de pai, onde ela me deu várias moedas e notas antigas de lembrança, de presente. E hoje, como ela já falecida, é bem importante porque eu tenho alguma lembrança dela. Depois eu vou lá para a parte do Pedro Catani, quando eu estudava ali. E quando eu estudava ali no Pedro Catani, tinha um campeonato de bisca de pais e filhos. E aqui, por exemplo, é a foto do 4º campeonato de bisca de pais e filhos e eu ganhei essa medalha. Aqui tem uma foto minha e do meu pai, que a gente jogou juntos. Eu podia jogar com pais, avós, padrinhos, porque muitos de nós tínhamos irmãos. Aqui, ó, de jogando. Tem uma foto do desfile cívico que eu participei. Aqui era de outro. Aí aqui eu tenho uma caixinha, que dentro dela tem pulseiras, anéis, colares, que eu tinha junto com amigas minhas e amigos meus. Então, por exemplo, essa aqui era com um grupo de amigos. Essa aqui, alguns anos atrás, a gente tinha pulseiras que eram coloridas, que eram pulseiras de amizade. Cada uma significava uma coisa. Essa azul, ela significava best friends, que eram melhores amigas. E eu tinha junto com uma amiga minha, que a gente não estudou juntas no ensino médio, mas a gente estudou no ensino fundamental. E ela também tem guardado até hoje, é bem bacana isso. A gente tinha pra amarrar o cabelo, era como os pops hoje. A gente tinha essas pulseiras que a gente usava no braço e dava pra amarrar cabelo também. Então, aqui eu tenho outra medalha que era da época que eu jogava futebol. Lá no 9º ano, que na minha época era a 8ª série, a gente viajava pro Beto Carreiro ali no Pedro. Então eu tenho fotos do Beto Carreiro, do pessoal que a gente foi juntos. Então eu tenho várias fotos da época do Pedro Catani aqui. E aí também eu tenho aqui, ó, uma foto de quando eu fui aia do casamento de meus tios. De outra, ó. E aí aqui eu tenho algumas cartinhas que amigas minhas faziam pra mim, primas minhas de aniversário. E aqui embaixo tem uma coisa que é muito importante pra mim, que é a memória dos nossos avós. Eu fiz no ano de 2012 com a Profiche ali no Pedro Catani, onde eu tive que fazer uma entrevista com os meus avós para saber um pouco da história deles, como era a escola, as brincadeiras, a família, as amizades. E aí tudo tá registrado aqui, conta a história deles. Eu fiz com os meus avós maternos, porque a minha avó paterna ela era bem idosa, então ela não sabia muito, não lembrava muito da história dela e não tinha nem registros. Como eu também sempre morei mais perto dos meus avós de parte de mãe, eu preferi fazer com eles. Ó. E aí também tem uma coisa muito interessante que eles tiveram que fazer uma mensagem pra mim. Foi muito interessante porque agora, a partir desse trabalho, eu fiquei sabendo um pouco de como é a história dos meus avós. E querendo ou não, a história dos nossos avós, dos nossos pais, da nossa família, acaba fazendo parte da nossa história, das coisas que eles nos ensinam. Vocês viram que aqui eu tenho coisas só do ensino até o ensino fundamental, até ali a 8ª série do Pedro Catani. Porque a parte do ensino médio,
eu tenho tudo gravado em CDs. Aí eu fiz uma pastinha no computador, que é as memórias que continuam lá, que são esses registros digitais, que, né, agora na atualidade. E como eu me mudei para Santa Maria para fazer a faculdade, então lá eu tenho uma outra caixinha de memórias, que é com coisas que eu fui constituindo lá, que são trabalhos, fotos com os amigos de lá, tem registro dos amigos do ensino médio lá. Então é isso, um pouco da minha história. Então eu estudei até a oitava série aqui em Garibaldi, depois eu ia todos os dias até Bento estudar no Instituto Federal lá em Bento. E depois de Bento, depois de terminar o ensino médio, eu fui fazer faculdade lá em Santa Maria. E eu queria saber um pouco da história de vocês. Se vocês quiserem fazer um vídeo, eu vou gostar muito de assistir. E se quiserem mandar um texto também, tá bem? Até mais. Tchau!